Ô professor, meu nome é Lucas Augusto, estou aqui mais uma vez para finalizar os nossos vídeos e falar um pouco finalmente sobre rotação, terminando o que a gente falou de rotação e mais especificamente de torque. Então vamos lá, né? Vamos dar início a mais um vídeo, dessa vez o último vídeo da nossa sequência. Também continuando a falar de rotação, assim como o Eugênio estava falando, dessa vez falando de torque. Então, para falar de torque, eu desenho essa figura aqui, e aí eu vou tentar explicar e vamos tentar entender, fazendo algumas deduções através dessa figura aqui. Então, nessa figura aqui, tem um corpo aqui de massa M, que ele está girando em torno desse eixo aqui, né? E aí a gente pode tirar algumas conclusões. Essa massa aqui, que está girando, ela tem um vetor de posição. Aqui um vetor de posição que a gente pode chamar de R. Assim. Posição que a gente pode chamar de R. Ela tem uma velocidade tangencial à curva, né? Velocidade para cá. Tem uma velocidadezinha aqui. Velocidade para cá. Veio para cá. Ela tem uma aceleração tangencial, óbvio, porque é a aceleração tangencial que é responsável por mudar esse módulo de V. Então aqui tem uma aceleração, vou puxar aqui uma setinha, aceleração tangencial. E, consequentemente, uma aceleração para ela fazer essa curva, né? Continuar fazendo essa curva, uma aceleração centrípeta que puxa ela aqui para o centro. Então, tá aqui, eu botei aqui, mas podia ser qualquer canto da trajetória, uma aceleração centrípeta. Então, beleza, só para a gente rememorar algumas coisas, vou escrever aqui. A aceleração, ela corresponde, né, à derivada da velocidade em relação ao tempo, para a gente lembrar disso. E quando a gente tem um movimento de rotação, como é o caso aqui, aparece grandezas como o Wzinho, aqui em cima, ó. Desenho ele aqui em cima, W, que ele é a velocidade angular. A velocidade angular é a taxa de variação angular com respeito ao tempo, que ele corresponde, W é igual a derivada de θ, e θ é esse ângulo aqui, ó, formado com o movimento da partícula de massa M, θt em relação ao tempo, θ em relação ao tempo, vale θ em relação ao tempo, é a velocidade angular. E outra grandeza que aparece também é a aceleração angular, que também vou desenhar aqui, tá aqui, ó, vou puxar uma setinha também, aceleração angular. E a taxa de variação angular com respeito ao tempo. Então a gente pode descrever aqui taxa de variação angular com respeito ao tempo. Então a gente vai utilizar esses conceitos aqui para conseguir tirar algumas conclusões. Outro conceito também para a gente falar é o de velocidade linear, que a gente pode recordar, né? Que diz que a velocidade linear, o vetor velocidade linear é igual à derivada da posição em relação ao tempo. Então aqui a posição é R em relação ao tempo, é a velocidade linear. Outra coisa que a gente pode recordar também é que a velocidade linear ela é igual ao produto da velocidade angular, isso aqui, vezes pelo vetor de posição, que é esse aqui, ou o raio de circunferência, que no caso está aqui, ó, o vetorzinho R, né?
Lembrando que esses conceitos aqui de velocidade angular, muitos que a gente vai ver aqui, foi conceitos que a gente já viu, que a gente falou na unidade 1, inclusive acho até que o vídeo foi eu que fiz. E a gente fez juntos também lá. Eu e Eugênio. Então a gente tem aqui, falando de escalamento, de forma escalar, que a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio ou o vetor posição. Então se a gente olhar para isso aqui de forma vetorial, para que isso aqui seja realidade, a gente vai ter que o vetor de posição linear ele é igual ao produto escalar do vetor velocidade angular vezes o vetor posição. Então, a gente tem isso aqui e a gente vai ver um pouco disso aqui, né? Então, beleza, vamos trabalhar um pouco isso aqui e para a gente continuar nossa redução, falar um pouco, vamos pegar a partir do ponto da aceleração, da ideia da aceleração. E o que é a aceleração vetorial que a gente viu aqui? Aceleração é igual a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, vamos aqui, ó, sei lá, em relação ao tempo. E o que é a velocidade? Que a gente acabou de ver, falando vetorialmente, né, que a aceleração geral, a aceleração geral desse conjunto aqui, desse sistema, ela é derivada da velocidade. Só que o que é a derivada da velocidade que a gente viu agora? O que é velocidade? Não é derivada da velocidade, não. O que é velocidade? A velocidade é o produto escalar entre velocidade angular e o vetor posição. Então a gente tem aqui entre W e R e em relação ao tempo, né? Então aqui, nesse caso aqui, para a gente ver essa derivada, aqui a gente tem a derivada do produto, né? Então quando a gente tem, por exemplo, aqui x e y, a gente vai ter que x, isso aqui vai ser igual a derivada de x vezes y, mais a derivada de y vezes x, só para a gente rememorar esse conceito bem básico. Então a gente tem aqui que a aceleração total aqui, aceleração angular, né? Aceleração total mesmo, aceleração. Ela é igual a dw sobre dt vezes o r mais w vezes dr dt. Então a gente pode observar aqui que algumas dessas expressões aqui, dessas derivadas, a gente já sabe o que é, que a gente viu anteriormente. O que é? Essa derivada aqui e essa aqui a gente já viu, e elas correspondem à velocidade angular, angular não, a aceleração angular, aqui ó, é a mesma que a gente tem aqui, e aqui a velocidade velocidade linear, aqui. Então a gente vai ter isso aqui. Beleza. Aí, quando a gente chegar aqui, a gente vai poder... Opa, aqui, isso. Aqui é um produto escalar. Então, a gente tem o produto escalar entre essas duas grandezas e o produto escalar entre essas aqui. O que a gente pode tirar disso aqui? Que o produto escalar de velocidade angular vezes a posição, ele é conhecido, se a gente pegar aqui, ó, e preste atenção, o produto escalar entre o velocidade angular e o vetor posição aqui, ó, ele tem na mesma direção, ele vai resultar na mesma direção da aceleração tangencial. A gente tem aqui, ó, a vetor posição é aqui, a gente tem um vetor, a aceleração tangencial para cá. E essa situação aqui da velocidade angular vezes a velocidade linear, a gente vai receber, então, a gente pode dizer aqui, ó, velocidade angular vezes o eixo. A gente tem mais ou menos assim. Então, já que o produto vetorial, ele sai 90 graus, né, dessa
perpendicular a esses dois vetores. Então aqui, assim como a gente teve a aceleração tangencial aqui, a gente vai ter aqui a aceleração centrípeta. Então, que a gente chegou aqui, aqui a aceleração total é igual à aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Obviamente, isso aqui a gente poderia ter deduzido antes, mas a gente chega a isso aqui através desse cálculo. Dessa forma, tratando de aceleração tangencial e aceleração centrípeta de forma separada, a gente vai dizer aqui então, vamos botar aqui o que a gente acabou de ver aqui, que a aceleração tangencial, vou botar só o Tzinho para ficar mais fácil, é igual a velocidade angular. Eita, aqui eu botei a velocidade angular, mas na verdade é a aceleração angular. Confundi. Aceleração angular vezes outra posição. Acabei confundindo, mas a aceleração angular está aqui, ó. Eu circulei o certo e botei errado, mas o que eu quis dizer era que é a aceleração angular. A aceleração angular vezes o vetor posição. Então aqui, pela definição do produto vetorial, o módulo da aceleração tangencial, ele pode ser dito por aceleração tangencial é igual a aceleração angular vezes o raio da posição, vezes o seno de θ, que é o ângulo, o seno do ângulo entre eles. Então aqui a gente tem um ângulo entre eles, velocidade angular e vetor posição, um ângulo de 90 graus. Então aqui a gente vai ter que a aceleração tangencial é igual a vezes R vezes seno de 90, e o seno de 90 é 1. Então a gente vai ter que a aceleração tangencial é igual a velocidade angular vezes o raio. Da mesma forma agora, falando para a aceleração centrípeta, a gente vai ter a aceleração centrípeta é igual a, agora sim, velocidade angular vezes a velocidade linear. A gente vai ter da mesma forma, né? Na mesma situação do conceito de produto vetorial, W vezes V vezes seno de 90, aqui ó. A velocidade linear com a velocidade angular forma 90 graus também, só que agora deitados. A gente vai ter que a aceleração centrípeta é igual a W vezes V. Só que o que a gente viu, que a gente viu anteriormente, a gente sabe o que é V. V, essa velocidade linear, está aqui, ó. É a velocidade angular vezes o raio. A gente substitui, a gente vai ter que W vezes R. A aceleração centrípeta é W ao quadrado vezes R. Você coloca também. Então, dessa forma, dando continuidade, o desenho agora é o que a gente está vendo aqui, mas de forma bidimensional, vendo de cima. O que a gente tem aqui é basicamente essa massa A, que está sendo puxada por uma força de tração A nessa direção, e uma força centrípeta na direção do centro. E aí tem a força resultante, que é a soma vetorial das duas forças, que é a força A aqui, né? E aí a gente tem a velocidade A, a velocidade tangencial, do mesmo jeito que tem aqui, velocidade Azinha aqui, e tem a massa de A. Outra coisa que a gente tem também aqui é o ângulo, que é a força A, ele faz com eixo horizontal. Esse ângulo a gente vai chamar de FA. Esse ângulozinho aqui, ó, puxar uma setinha, FA. Esse ângulozinho aqui. Vamos deixar aqui também ao lado o que a gente acabou de ver aqui, descobrir sobre a aceleração tangencial e a centrípeta, só para ficar melhor. A gente tem a aceleração tangencial, a aceleração angular vezes o raio, aceleração centrípeta igual a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Deixa eu deixar aqui.
Então, pela segunda lei de Newton, a gente sabe o quê? A gente sabe que FA é igual a massa de A vezes a aceleração de A. Ficou 2A aqui, mais a aceleração de A. Aceleração material de A. E também sabe que FA é igual a força tensorial de A mais a força centrípeta de A. Logicamente, porque a FA é a soma vetorial da força de tração de A mais a força centrípeta de A. Assim, o que a gente vai ter? A gente vai ter que MA vezes a aceleração de A é igual a massa de A vezes a aceleração da força tangencial, que é justamente aqui a aceleração angular vezes o raio, conforme a gente está vendo aqui, ó. E a mesma coisa acontece para a aceleração centrípeta, que a gente tem que a massa de A vezes a aceleração centrípeta, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. Beleza. Então, tranquilo, a gente tem essa soma aqui. Só que tem uma dessas duas forças que ela nos interessa mais. É a força que ela consegue girar em torno do eixo, esse eixo aqui. É ela que não vai trazer informações necessárias para fazer a definição sobre o torque. Porque ela consegue descrever um giro em torno do eixo. E essa força é a força de tração. O que a gente pode concluir acerca da força de tração? Então, a gente tem aqui essa força de tração, que é igual a massa de A vezes a aceleração angular vezes o raio de A. E o que a gente pode concluir olhando para esse sisteminha aqui, né? É que a força de tração, ela também pode ser escrita como FA vezes o seno de φ. Então, se a gente estabelecer essa relação aqui, né? A gente vai encontrar F, a força de tração também. A gente pode dizer que F de T, aqui de parênteses, também é igual a FA vezes o seno de φA. Então, hoje a gente igualar essas duas expressões, a gente vai ter que F de T é igual a MA vezes a aceleração angular vezes o raio, que é igual a FA vezes o seno de FA. Seno de FA, né? Beleza. Então, tranquilo. Nesse momento aqui, a gente cabe lembrar, né, ao que a gente falou também na aula passada, que é o momento da inércia. E o momento da inércia de rotação, que ele é dado por I igual a integral de R ao quadrado dm. E se a gente olhar para uma massa girando em torno de um ponto de rotação, o seu momento de inércia ele pode ser escrito por I igual a R ao quadrado vezes m. Então, o que a gente vê aqui, a gente vê R ao quadrado vezes m, mas a gente não tem nenhum R ao quadrado aqui na forma que a gente pudesse substituir, tomar alguma decisão acerca disso. Mas se a gente multiplicar toda essa equação aqui por R, a gente pode usar a fórmula de inércia, pois a gente vai ter, então a gente vai ter um R ao quadrado. Então, vamos multiplicar aqui tudo por R, para a gente tentar usar o momento de inércia aqui e chegar a uma conclusão. Então, a gente vai ter MA, aceleração angular, vezes R ao quadrado é igual a FA vezes RA, que aqui desse lado não tinha R, né? Vezes o seno de φA. Então, beleza, eu fiz aqui mais uma coisa, eu trouxe esse R ao quadrado para cá, para o começo da extração, e trouxe esse R aqui também para o começo da extração, só para ficar mais organizado.
E aí, para a gente continuar essa dedução, eu vou apelidar essa expressão aqui de tal A e essa outra aqui de tal B. Só para continuar aí a dedução de forma mais organizada. Eu chamei aqui tal A é igual a RA ao quadrado, que é essa que a gente está vendo aqui, vezes a massa de A, vezes a aceleração angular. Essa aqui é uma expressão relacionada a uma partícula MA. Mas se eu quiser o tal total da expressão, né, a gente tem que fazer o somatório de todos os tals, todos os T. Ou seja, tal igual ao somatório de todos os tal A, que é igual a somatório de RA ao quadrado vezes massa ao quadrado, massa normal, né? Massa ao quadrado não, esse quadrado não dá, vezes aceleração angular. Como a aceleração angular aqui é uma constante, a gente vai ter aqui a aceleração angular vezes a somatório de E ao quadrado vezes a massa de A. E aí, como dito antes sobre o momento linear, como dito antes assim, que a gente explicou, né? Se a gente tem uma massa iésima, o momento inicial, o momento inercial, ele pode ser descrito por I igual a somatório de R ao quadrado vezes M. Então, o que a gente tem aqui, nada mais, nada menos, é aqui tal, é igual a aceleração angular vezes o momento inercial. E aí, quando a gente chegar a essa expressão, a gente pode estabelecer algumas relações. Não estava nem mostrando aqui. Estabelecer, deixa eu mais para cá. Nem mostrando, vou mostrar aqui. A gente pode estabelecer algumas relações de comparação com a segunda lei de Newton. Então, se a gente comparar essa expressão aqui com a segunda lei de Newton, comparando com força, que é igual a massa vezes aceleração, a gente vai ver o quê? Que essa massa ela corresponde à inércia do movimento de translação, e a aceleração é provocada pela força. Então, a aceleração é provocada pela força e a massa é a inércia do movimento de translação. Dessa forma, assim como o F é uma grandeza que consegue colocar a translação no objeto, o tal é uma grandeza que consegue colocar rotação no objeto. Então, a partir dessa expressão que a gente chegou aqui do tal, a gente pode fazer algumas comparações em relação ao que a gente sabe sobre a segunda lei de Newton. Então, a gente tem aqui tal, que é igual a aceleração angular vezes o momento de inércia. Se a gente comparar com a segunda lei de Newton, onde F, a força é igual a massa vezes a aceleração, a gente vai ver que, se a gente comparar, a massa aqui, na segunda lei de Newton, ela é inércia no movimento de translação, e a aceleração ela é provocada pela força. Dessa forma, como F é uma grandeza que consegue colocar a translação no objeto, T também é uma grandeza que consegue colocar a rotação no objeto. E aí, ao nome dessa grandeza, se dá o nome de torque, que eu vou passar aqui mais uma linha. E agora a gente vai trazer essa segunda expressão aqui, tal B, né, que a gente tinha falado aqui, botar aqui. A gente tem que tal, para continuar o raciocínio, é igual a R vezes F vezes seno de φA. Esse F aqui é o FA. E isso aqui, essa expressão, como a gente viu aqui, deixa eu ver onde que a gente viu. Como a gente viu aqui, é a força de tração. Então a gente tem que vetor T
tração. É igual a R, vetor R, posição. Produto vetorial, força. Dessa forma, né? Se a gente substituir novamente para a gente viu aqui, a gente vai ter que tração é o produto vetorial entre vetor posição e a força. Então a gente tem que o torque, então, é um vetor dado pelo produto vetorial, dado pelo vetor posição e a força aplicada. E também, como a gente viu aqui, além disso, também é o momento de inércia. O momento de inércia vezes multiplicado pela aceleração angular. A gente chegou a essas duas conclusões aqui. Agora, a gente vai adentrar mais quem é o torque. Então, colocando em outras palavras aqui, se a gente tem um eixo Y, um XY, né? Invertiu os eixos. Um eixo XY, a gente tem um vetor posição indicando um pontozinho aqui. Esse ponto aqui. Esse ponto é uma massa, um pontozinho. E a gente tem uma força F sendo aplicada aqui. A gente vai formar também, deixa eu fazer aqui com um lápis, um ângulo φ aqui. O que a gente pode dizer então? A gente sabe, a gente viu agora, nesse momento, que a tração pode ser dada por vetor posição vezes a força. E se a gente olhar isso como módulo, a gente vai ter tração que é igual a R, raio, temos que a gente aqui tem uma rotação, né? Raio, vetor posição, vezes a força, vezes o seno de φ. A gente pode tirar a conclusão sobre esse seno de φ aqui, que se aqui é um seno suplementar, quer dizer, para fechar os 180 graus, então o mesmo seno que a gente tem aqui, o mesmo valor de seno que a gente tem aqui, a gente tem para cá também. Então a gente pode dizer tração. Eu vou chamar esse outro lado aqui de φ', é igual a R vezes F, vezes o seno φ'. E o que é o seno de φ'? É o cateto oposto sobre o vetor posição, que é isso aqui. Vou chamar esse cateto aqui, oposto, de B. Então a gente vai ter que ter igual a R vezes F vezes B sobre R. A gente corta os R's. A gente vai ter que F, a tração é igual a força vezes o B. E esse B é o que a gente chama de braço de alavanca. Então, o torque, ele pode ser simplificado como torque é igual a força vezes o braço de alavanca. Beleza. Para fechar, a gente pode também falar sobre o trabalho na rotação e a potência na rotação. Trabalho na rotação. E esse trabalho, como a gente sabe, o trabalho é a transferência de energia devido à aplicação da força em um objeto. Então, na rotação, o trabalho está relacionado ao torque aplicado a um objeto, enquanto ele vai girar ao torno de um eixo. Então, trabalho nada mais é trabalho vezes torque aplicado a um objeto, vezes θ, que é o ângulo de rotação em radiano. Então, vou deixar aqui, T igual a torque aplicado, e θ é o ângulo de rotação, isso aqui em radianos. Então, o que acontece é o seguinte: quando o trabalho é maior que o zero, o deslocamento
e o deslocamento angular e o torque, eles estão na mesma direção. Então, o deslocamento e o torque estão na mesma direção. O trabalho é positivo, maior que zero, e negativo, caso aconteça o contrário. E se W é igual a zero, se trabalho é igual a zero, é porque o torque, ele não gera rotação. Que é o que a consiga que a gente viu, comparando a segunda lei de Newton, já que lá a força ela gera tração, o torque gera rotação, e aqui no caso de trabalho ser igual a zero, é porque o torque não gera rotação. E para finalizar, falar também sobre a potência na rotação. Vou puxar um papel novo aqui. A potência, como a gente já sabe, ela é a taxa de realização do trabalho, né? Ou também posso dizer a taxa de transferência de energia devido ao torque aqui na rotação. Então, a gente vai ter aqui a potência, ela é igual ao torque vezes a velocidade angular do objeto em radiano por segundo. Então a gente vai ter que ter o torque aplicado e o W, a velocidade angular em radiano por segundo. Então, tranquilo. Então, para finalizar, eu vou fazer uma questão aqui. Vou utilizar a mesma folha, já que a gente usou bem pouco dessa. Vou fazer por aqui mesmo. É a questão 8 da lista. Então, vamos lá. Ela diz assim, ó. Um disco de polímero com lixa com inércia à rotação de 1,2 vezes 10 a menos 3 km² é fixado a uma furadeira elétrica cujo motor fornece um torque de 16 Nm. Encontre, alternativa A quantidade de movimento angular do disco em torno do seu eixo central, e B, o módulo de velocidade angular no disco 33 milissegundos depois de o motor ser ligado. Então vamos lá, vamos separar as informações e fazer a questão. Então o momento de inércia dado na questão é I igual a 1,2 10 a menos 3. A tração é de 16 Nm e o ΔT que ele deu foi 33 milissegundos, ou também pode dizer mesmo forma, 33 vezes 10 a menos 3 segundos. O que ele pede na questão, na alternativa A, é o L, é o momento angular. Então, o que ele pede no momento angular? Então, conforme conceitos que o Eugênio deu no vídeo passado, o momento angular ele é descrito por L igual ao momento de inércia vezes aceleração angular. Então, a gente vai aqui nessa situação usar uma equação que a gente aprendeu lá atrás, que foi até um vídeo que eu fiz, uma equação horária que diz o seguinte, que é bem conhecido, né? W é igual a W0 mais aceleração tangencial vezes T. Okay? Essa aqui é a equação horária, né? Então, conforme a gente viu, a gente pode, através disso aqui, tirar algumas informações e substituir nessa forma. A gente corta esse W0 aqui, que é zero, que W é igual a vezes T. E o que é essa aceleração aqui, né? Essa aceleração aqui, como a gente viu aqui nas fórmulas que a gente usou, ela está dentro dessa formulazinha aqui de torque.
a gente pode substituir aqui. Torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, isolando o momento de inércia. A gente vai ver que a aceleração angular é o torque sobre o momento de inércia. E aí, com isso, a gente pode substituir aqui na fórmula, né? A gente vai ter que W é igual a torque sobre o momento de inércia vezes T. E aí, vamos jogar isso aqui na fórmula do momento angular. Jogando aqui, ó. Vai ter que L é igual ao momento de inércia vezes o W. Só que o W a gente viu aqui o que é o W. Aqui o que é o W. Isso eu estava mostrando antes. Viu o que é o W. Como a gente sabe que o W agora é torque sobre o momento de inércia vezes o tempo, substitui aqui. Aqui a gente pode cortar o momento de inércia. A gente vai ter que o momento angular é igual ao torque vezes o tempo. O momento angular vai ser igual a 16 vezes 33 vezes 10 a menos 3. A gente vai ter que o momento angular é igual a 0,53 quilômetro quadrado por segundo. E aí, na B, ele pede na B, deixa eu olhar aqui, o módulo de velocidade angular do disco, 33 minutos segundos, depois do motor ser ligado. Então a gente já tem a velocidade que a gente descobriu aqui, agora é só substituir. 16, que é a força, o torque, vezes 33 vezes 10 a menos 3, que é o tempo, sobre 1,2, aqui, 1,2 vezes 10 a menos 3, que isso aqui vai dar 440 radianos por segundo. Beleza? Fechou.